Estamos hoje aqui no Banritec, um espaço que mostra a pujança do Banrisul e também mostra a inserção no ecossistema da transformação digital do banco. Presidente, podemos dizer que um resultado que enche os olhos, né? Certamente, mas deixa colocar. Hoje estamos apresentando os resultados do ano todo 2022 e do quarto trimestre de 2022, de outubro a dezembro do ano passado, né? Foram os resultados excepcionais. O resultado do quarto trimestre cresceu 82% comparado com o terceiro trimestre e nós entregamos aí os bons resultados, com grande crescimento na carteira de crédito rural. Crescemos 60% ano contra ano na carteira de crédito rural. Do Plano Safra. Da carteira, propriamente dito. O Plano Safra é um plano que vai de junho a junho do ano seguinte. Esse eu estou falando do ano inteiro, de janeiro a dezembro, comparado com dezembro a janeiro do ano anterior, nossa carteira de crédito rural cresceu 60%, que o Plano Safra é de junho a junho. E, além de tudo, o crédito, como de forma geral, cresceu também impressionantes 20%, alcançando 49 bilhões da carteira total de crédito, e com destaque, além do destaque do crédito rural, temos o destaque também na pessoa jurídica, que nós, pequena e média empresa, crescemos 30% e também crescemos 9% na área do consignado. Então, o Banrisul tem feito aí seu papel, tem entregue alavancagem para as empresas gaúchas para que elas possam investir e continuar crescendo. O Banrisul é um banco privado, é um banco também estatal, mas está com uma mentalidade de banco privado, com muita agilidade. O que se deve a isso, presidente? Sem dúvida, né? Desde que essa administração começou, dando continuidade à administração anterior, nós temos aí investido muito em transformação digital e transformando também o banco num banco mais pró-cliente. Então, nós temos no nosso planejamento estratégico a centralidade do cliente. Então, o Banrisul tem buscado cada vez mais levar para o cliente soluções tecnológicas, soluções digitais. Só para dar números, né? Nós temos mais de 1 milhão de acessos diários ao nosso app, e em torno de 1.200.000 clientes que acessam regularmente o nosso app. Você hoje já pode fazer diversas operações totalmente digitais. Vou dar o exemplo do crédito consignado. Você pode contratar um crédito consignado no banco totalmente digital, sem usar papel, sem assinar nada, só com o seu celular. Mesmo que você não seja cliente do Banrisul, você pode abrir a conta e fazer a contratação e receber tudo o crédito no celular. Então, o Banrisul tem investido cada vez mais em trazer experiências positivas aos seus clientes. Isso que o cliente espera, né? Exatamente, isso que o cliente espera. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui um pouco indigesta, que eu não gostaria de fazer, mas eu vou ter que fazer. Nós estamos agora iniciando o ano com uma inflação muito alta, com a queda de arrecadação do Estado em torno de 5 a 6 bi. Estamos com um terceiro ano consecutivo de estiagem e também estamos com uma Assembleia Legislativa ainda não bem definida nos seus objetivos ainda. Temos 4 ingredientes. O que podemos? O banco vai ter que fazer muita ginástica para também acompanhar todo esse cenário que está estabelecido? Bom, o Banrisul é um banco que tem 94 anos, ele já passou por situações complexas. Eu acho que a situação mas eu acho que essa situação que está se avizinhando não é uma situação complexa como outras que ele já passou. Então, só, digamos, fatiando as suas questões. Primeiro, a questão da estiagem ainda não está claro. Você tem chuvas irregulares ao longo do estado. Obviamente, tem alguns municípios que sofreram muito, mas tem outros que não. Então, e aí o jogo ainda também não acabou, né? Nós estamos ainda na metade de fevereiro. Se ainda choveu agora essa semana, deu um alento, pode ser que chova nas próximas, então ainda é um jogo ainda a ser jogado. Os preços das commodities dos produtos que o Rio Grande do Sul produz estão muito bem, então eu diria que se você, mesmo que tenha uma leve quebra, ainda vai ser muito rentável para o campo. Então, nós estamos acompanhando, lógico que a gente vai, nos municípios que tiverem uma quebra muito grande, a gente vai dar uma atenção especial, mas a gente
gente aí tem um certo otimismo que vai ter uma chuva média, que vai haver alguma perda, mas considerando os preços ainda vai ser rentável. Isso é uma questão. A questão em relação à Assembleia, óbvio que não é assunto do banco, altera a economia, mas assim, eu confio muito na capacidade do governador de compor, de dialogar. Então ele é um homem do diálogo, então certamente ele vai compor com a Assembleia. Lógico que às vezes pode não sair 100% como ele gostaria, mas certamente vai ser o melhor para o Rio Grande do Sul. Então eu acredito na capacidade de articulação do governador nesse caso. Quanto à inflação, ela realmente está alta, mas vamos colocar em certos parâmetros, né? Há quanto tempo que o Brasil não tem uma inflação menor que os Estados Unidos, menor que a Europa, né? Nós estamos numa situação muito confortável, né? Nossa inflação em torno de 5,8%, quando os países adiantados estão 8%, 9%. Então o Brasil está numa situação invejável. Eu acho até que existe algum espaço para corte de juros, então eu acho que pela frente eu vejo um cenário com certo otimismo. E a queda da arrecadação? A queda da arrecadação eu colocaria no mesmo contexto da capacidade de articulação do governador. Isso, obviamente, decorreu não por uma decisão administrativa do governo estadual, e sim por um ato de imperador do governo federal, que por uma canetada reduziu o ICMS de energia, de combustíveis, etc. Então, o governador está fazendo gestões junto ao governo federal, junto a outros governadores. Eu acredito firmemente que ele vai conseguir aí, de certa forma, resolver essa questão. Presidente, antes de eu lhe fazer essa pergunta com 4 itens, 4 insumos, 4 ingredientes, eu pensei que a gente teria que chamar o Einstein, mas eu acho que vai dar para resolver sem ressuscitar o Einstein. Não, acho que vai precisar não. Vai precisar não. Eu acho que dá para o Rio Grande do Sul vai conseguir resolver. Obrigado, presidente. Obrigado a você. Jorge Cury, diretor de TI, de Tecnologia e Inovação do Banrisul, hoje aqui na coletiva, junto com toda a diretoria, o presidente Cláudio Coutinho. Jorge, podemos dizer que o banco atingiu resultados que enchem os olhos. O banco tem mostrado que está muito próximo do cliente, é um banco que está mostrando uma velocidade de entrega, é um banco que mostra que está realmente engajado no ecossistema da transformação digital. O que se deve a essa nova visão, uma visão moderna, ágil e implacável do banco? Justamente o que leva a isso é o modelo e o movimento que fizemos orientado à transformação digital. Hoje o banco, ele é um dos bancos, do ponto de vista de arquitetura computacional, um dos mais complexos que tem no país. Nós trabalhamos com um banco muito tradicional, mas o Banrisul hoje ele é digital, ele é completamente digital no seu aplicativo, ele atende todas as funções que o banco tem, o aplicativo do banco oferta ao seu cliente. E isso faz com que o banco se torne muito ágil e se coloque numa posição, num patamar entre o cenário financeiro de um dos bancos mais ágeis e digitais do país. Do ponto de vista da arquitetura computacional, como disse, ele é muito complexo e faz com que a nossa equipe, a equipe de tecnologia do banco, de inovação, realmente entenda o processo e faça o banco cada vez mais aderente a esse modelo. Jorge, podemos dizer que hoje a relação é A3, o banco, o celular e o cliente. Cada vez mais a mobilidade e o ambiente digital leva o cliente a ter uma relação direta com a instituição. Eu até de vez em quando brinco, como tem uma situação de uma agência, do ambiente mais tradicional, do ambiente mais não tão digital como um ambiente de um ATM, de um caixa automático, e cai. A gente opera isso de forma de atender o cliente de outra forma. Se tem algum tipo de atividade de inoperância no aplicativo, o banco parou, porque o banco é digital. E nós hoje somos um banco considerado um banco que atende seu cliente 100%, sem interrupção. Nós estamos 100% atendendo seu cliente. Lembrando que ao longo deste ano 2022 que encerrou, foi o ano que nós colocamos toda a operação do banco no novo data center, com 2 rotas de fibra pela cidade de Porto Alegre, atendendo e operando esse banco de forma 100% competente no seu ponto de vista digital. Jorge, parabéns pelo Banrisul. Vida longa ao Banrisul, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.
Hoje aqui na apresentação dos resultados de 2022 e também do quarto semestre de 2022, com o vice-presidente Dani Santana. Dani, podemos dizer que o Banrisul é um banco estatal, mas com uma mentalidade de banco privado, não é isso? Sem dúvida, mas com a preocupação de um banco público que está integrado à sociedade rio-grandense e que gere com prudência os seus ativos. Em relação aos resultados, tem enchendo os olhos, né, os resultados. Né? A gente está muito satisfeito porque o cenário é complexo, a economia brasileira está precisando de ajustes, nós temos um cenário de taxa de juros muito altas, a taxa de incerteza subiu, essa discussão que todos estão acompanhando, o presidente Lula em relação à taxa de juros, ao sistema de metas, isso gera um pouquinho de dúvidas para o sistema que repercute na decisão dos investidores. Então o banco está atento a isso, mas está crescendo com devido cuidado e com conservadorismo nas suas carteiras. Nós estamos com uma taxa de inadimplência baixíssima, nosso crédito está controlado. A nossa margem financeira está recuperando a qualidade que ela tinha, que ela sempre teve. Nós vamos ter um ano 23 robusto e com um balanço muito consistente. Se fosse um paciente, diria assim, temperatura e pressão normal. Mas vamos agora no nosso caso aqui do banco aqui. A gente vem observando de alguns anos para cá, principalmente nos últimos 4, 5 anos aqui, que o banco está muito ágil, o banco está dando sinais que está plenamente no ecossistema da transformação digital, e está muito mais próximo também do cliente e entregando mais para o cliente com mais velocidade. O que se deve a isso? Isso é uma necessidade, né? O banco é uma organização viva que tem que estar sempre se adequando a essas necessidades, escutando o mercado, escutando os clientes, enxergando cenários e se integrando à economia do Estado. O banco faz movimentos de inovação para entregar isso com qualidade, principalmente no que diz respeito àquilo que é importante para o Estado. As cadeias produtivas são significativas, agronegócio, crédito imobiliário, atendimento aos funcionários públicos com qualidade, e a gente está fazendo outros movimentos de inovação importante e vai entregar bastante ainda. O ano passado foi um ano aqui, os resultados que vão ser apresentados aqui na coletiva, que enche os olhos. Mas nesse ano nós iniciamos aqui com alguns ingredientes, alguns insumos que nos tiram um pouco do alento, como por exemplo a inflação, o segundo, a queda da arrecadação do Estado em torno de 5 a 6 bilhões, que traz problema para a infraestrutura, que é desenvolvimento, que altera a economia, uma nova Assembleia Legislativa e também 3 anos consecutivos de estiagem. Esses ingredientes aqui deixam tiram um pouco do alento de um resultado como o ano passado. Nós estamos seguros que o ano de 23 vai ser muito positivo para o banco. Apesar disso, o banco fez muito dever de casa antes, nós estávamos preocupados com os cenários olhando para frente. O banco está com um balanço robusto, uma carteira de crédito construída com segurança, é uma carteira defensiva, ela tem colateralização, garantias. Nós atuamos principalmente no mercado de consignado, que é o mercado seguro, mercado de crédito imobiliário, que é o mercado que tem garantia de imóvel. E o mercado do agro que está bem, está vivendo com margens de ganho significativas nos últimos tempos, seja em termos de preço de commodities, taxa de câmbio. Os clientes estão capitalizados, eles têm aprendido a superar essas questões climáticas, eles olham sempre para frente, perdi nessa safra, vamos para outra. Tem incorporado tecnologia ao campo, não é só o banco que está fazendo o dever de casa em termos de incorporação tecnológica. E a gente está seguro que o ano de 23 vai ser um ano robusto em termos de geração de resultados. Vai dar para virar o jogo? Vai virar o jogo, com certeza. Obrigado. Muito obrigado a vocês, abraço a todos. Aqui no Banritec, onde está sendo a apresentação dos resultados de 2022 e também do quarto semestre. Tenho a honra e o prazer de receber Oswaldo Pires, que é diretor de crédito. Oswaldo, hoje a gente vendo esses números, o percentual enche os olhos, mas isso se deve muito à agilidade que o banco está tendo, escutando o cliente, escutando o mercado e também o agronegócio, o crédito imobiliário, tudo isso tem feito com que o banco atinja esses resultados, esses percentuais de crescimento.
Concordo. Eu acho que vale sempre destacar que é um banco moderno. A gente investiu muito nas esteiras e processos de crédito, concessão, e em especial a esteira de agronegócio, onde com o agrofácil a gente está conseguindo ter um desempenho que eu diria que é fantástico, e não só crescer, é crescer com qualidade, crescer atendendo a demanda. Com sustentabilidade. Exatamente, porque a gente não quer fazer voo de galinha, a gente quer fazer uma trajetória de longo prazo e sempre perseguindo qualidade, tá? E o mesmo conversa para o imobiliário, tá? Hoje o imobiliário ele está num momento de mercado onde a demanda deu uma desacelerada, mas a gente está com uma esteira super moderna. É um mercado vivo, né? Sim, e a gente vive, de novo, é o segundo ou terceiro maior produto do banco, e eu tenho condições comerciais hoje que são a melhor ou a segunda melhor do Brasil, e a gente convida realmente os nossos clientes a testar o produto e, se estiver considerando investimentos também no setor imobiliário, procurarem o banco. E vocês também estão muito engajados, vocês estão com uma empatia muito grande no ecossistema da transformação digital. Isso mostra agilidade e modernidade do banco, né? Sim, porque as pessoas sempre falam que é um banco antigo, é um banco de mais de 90 anos, mas a gente se preocupa com o futuro, a gente se preocupa com ter um atendimento de ponta para o nosso cliente, um atendimento cada vez mais digital e tendo uma plataforma e serviço cada vez mais seguro para os nossos clientes. Eu gostaria que também tu falasse sobre as perspectivas para esse ano. A economia está indo, o pessoal assim muito com um pouco, arriscando um pouco. O que a gente poderia passar para o mercado? Olha, eu imagino que é um momento de transição. Toda vez que existe uma transição, existe alguma incerteza em relação a entregas e como será essa nova regra do jogo, a forma do jogo. Nós estamos preparados para jogar e sempre olhando com qualidade, olhando do ponto de vista de sustentabilidade, o que aquele cliente realmente merece e está capacitado a receber, porque a gente não quer vender problema, a gente quer vender solução e relacionamento de longo prazo. Vida longa, Banrisul. Com certeza. Muito obrigado e muito feliz pelo dia de hoje. Hoje aqui na coletiva de apresentação dos resultados do Banrisul, que é sempre muito esperada pelo mercado, e também do ano de 2022 e também do quarto semestre de 2022. Tenho a honra e o prazer de receber aqui Marcos Staffen, que é diretor financeiro. Marcos, podemos dizer que os resultados do quarto semestre de 2022, o resultado de 2022 enche os olhos, né? Foi o nosso melhor trimestre do ano e acho que é um número bem expressivo que já demonstra a capacidade de geração de resultado do banco. Nós conseguimos ampliar nossa margem financeira, que é hoje a principal linha do balanço. Ela cresceu mais de 11% frente ao trimestre anterior, e talvez acho que o principal recado é o banco está muito bem posicionado quando olha a qualidade da carteira de crédito, diferentemente de outras instituições que adotaram uma postura mais agressiva. Acho que o conservadorismo do banco demonstrou os menores índices de inadimplência. Fala da cautela? Da cautela, os menores índices de inadimplência da nossa história. Vamos repetir, porque isso é fundamental para saber a eficiência do banco também, né? Perfeito. Hoje a gente fechou o ano com 1,6 de inadimplência até 90 dias, que é o menor, reforça o menor índice de inadimplência da nossa história. Um padrão. E acaba indo também um pouco nesse momento um pouco mais difícil de mercado. É uma informação e acho que uma sinalização muito positiva para, mesmo num ambiente mais desafiador que vai ser 2023, a gente vê com um otimismo grande o resultado do banco para esse ano que está por vir. Um olho nas nuvens e os pés no chão. Exatamente, acho que o Sérgio tu definiu muito bem. Assim. Eu gostaria que falasse sobre o resultado do quarto semestre também, porque foi que chama a atenção, que foi num momento de eleições também, e que as pessoas estavam muito inseguras, e que a gente pode dizer na gíria, o mercado estava com os dois freios puxados, né? Exato. Na verdade, tudo acaba sendo resultado da construção que foi
feita ao longo dos últimos anos, mas principalmente ao longo do último ano, né? A gente foi num ritmo de concessão de crédito que foi um crescimento bem interessante, mas o resultado acabou aparecendo principalmente nesse último período, né? Acho que o aumento de juros que ocorreu ao longo dos últimos 15 meses tinha afetado o nosso balanço no primeiro semestre de 2022, sobretudo, mas quando a gente olha o segundo semestre e olha para frente, acho que todos os benefícios que tem para colher virão, né? Então é uma sinalização importante, é uma sinalização positiva e mais, o desempenho da carteira de crédito, e aí vou continuar reforçando nisso, talvez é o que nos dá mais alento. O banco cresceu bem em 2022, cresceu em linhas... Fala na captação. Não, na carteira... A captação, sem dúvida, vem mantendo um desempenho positivo, mas a nossa carteira de crédito, ela cresce quase 20% no ano contra ano, cresce mais de 60% no crédito rural, que é um desempenho único. Uma inadimplência baixa, uma inadimplência mais. Exatamente. Nós estamos agora num momento assim, inflação alta, nós estamos no terceiro ano consecutivo de estiagem, a queda de ICM de 5 bilhões no estado, talvez chegando até a 6 ou mais, gera um pouco de dor de cabeça ou mais ginástica? Não, sem dúvida, todos esses ingredientes, esse cenário nos desafia, mas acho que o banco está muito bem posicionado. Eu não teria maior... Vai precisar chamar o Einstein? Não, longe disso. Mas é o banco resolver aqui. Longe disso. Acho que o futuro do banco e principalmente esse 2023 tem tudo para ser um ano único, e as nossas próprias projeções que divulgamos para o mercado mostra isso. Expansão de carteira de crédito acima de 10%, expansão de resultado financeiro na faixa de 20%, o próprio lucro líquido também, quando a gente projeta ano quanto ano, com uma expansão bem razoável. Então, em 2023 temos bastante convicção e bastante otimismo num ótimo resultado do Banrisul. Vida longa, Banrisul. Isso mesmo. Obrigado, Sérgio. Igualmente. Em serviços de tarifas, em 12 meses a gente cresceu quase 7%, um pouco acima da inflação. É um resultado muito bom, porque os senhores sabem que existe uma grande competição hoje com bancos digitais e bancos que de certa forma, para adquirir clientes não cobram serviços, então é sempre uma luta árdua, e a gente conseguiu manter nossas receitas em termos reais. Outro destaque tão impressionante quanto o crescimento da carteira de crédito é o nosso índice de inadimplência. Sem dúvida é o menor da história do Banrisul e sem dúvida é o menor da indústria de bancos de varejo, né? 1,6%, 1,58% de crédito em atraso acima de 90 dias. Isso é excepcional, muito bom, enquanto toda a cadeia financeira hoje se ressente aumento da inadimplência, a gente mostra uma inadimplência ultra controlada. Eu já vou adiantando a pergunta, por que isso, né? Na verdade, nós temos um mix de linhas de crédito muito garantidas, muito seguras, muito conservadoras. Que a gente vai obter esses recursos, até porque a gente está cumprindo o papel que o banco tem que ter, que é de chegar lá ao pequeno agricultor. Em relação ao ano anterior, depois o Marcos pode complementar, a reprecificação, ela, uma parte razoável dessa questão do resultado e da margem financeira é decorrente dessa subida rápida da taxa de juros, e como nossa carteira, não só nossa, como do sistema financeiro, estruturalmente é dada pré-fixado e a captação é pós, quando você tem uma aceleração tão rápida da taxa Selic, você tem aí no curto prazo aí uma diminuição de margem, foi que acarretou com essa queda aí. E tem também um efeito também de provisões trabalhistas, que nós também fizemos aí a conclusão da provisão das ações coletivas trabalhistas, que no ver dos nossos advogados, que a causa será perdida provavelmente, então você tem que fazer uma provisão para ela. Então fizemos uma provisão também muito importante no ano que a gente encerra, de certa forma, o capítulo de fazer essas provisões sobre causas coletivas que eram difíceis de mensurar, e essa mensuração terminou
ao final do ano. E vamos continuar, obviamente, sempre vai haver questões trabalhistas, mas a gente espera que em dimensões muito diferentes do que aconteceu nos anos anteriores, inclusive no 2022.